Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Gustavo Ribeiro e hoje trago aqui algumas coisas para vocês. Primeiramente sempre é aquele pedido de desculpas, né? Porque era pra gente estar aqui mais frequentemente conversando no canal, mais vídeos, mais frequência, mas aí hoje dando uma aula sobre estruturas neuróticas para minha turma de teorias psicanalíticas lá do IESB matutino, quarta-feira matutino, dia da gravação desse vídeo. Aliás, um beijo para minha turma que me fez pensar enquanto eu estava dando aula. E aí falando sobre as neuroses, hoje assim a gente se dedicou a falar um pouco mais sobre as neuroses obsessivas, né? Caracterizadas assim por esse ritualismo, perfeccionismo, metodismo. Eu fiquei pensando assim, enquanto falava das estruturas obsessivas, será que eu não estou conduzindo a produção desse canal com certo grau de obsessividade, assim, procurando um perfeccionismo, uma perfeição que está às vezes bloqueando a atividade produtiva do canal? Eu falei, quer saber de uma coisa? Quando eu chegar em casa hoje, eu já vou desembuchar e vou gravar logo um vídeo. O vídeo que eu vou gravar hoje é a continuidade da leitura dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, aquele item 4 que nós paramos, que é intitulado As Manifestações Sexuais Masturbatórias. Então, deu uma virada de chave, assim, de eu tentar ser menos rigoroso aqui com vocês na produção do conteúdo, mas ser mais eu, né? Porque eu acho que o que estava atrapalhando muito é essa tentativa também de ser muito exato, muito metódico na forma de expor o conteúdo. Então hoje, por exemplo, eu guardei aqui, já chegou há um tempo atrás, né? Um pacote com uma novidade super legal que eu até deixei para abrir aqui. Isso aqui não é um vídeo de unboxing, não sei fazer isso. Mas já estava parado aqui, porque chegou há um tempo, queria mostrar para vocês aqui em primeira mão. Super legal, uma novidade que chegou, que eu tô super ansioso para ler, para começar, mas queria compartilhar com vocês, queria saber também o que vocês acham. Ai, que dificuldade de abrir o pacote, mas vamos lá, devagarzinho a gente chega lá. Enquanto isso, também agradecer os novos membros do canal. Já vou falar o nome de vocês, estou vendo aqui que vocês estão apoiando o canal, estou muito feliz. Já vou citar o nome de todos os apoiadores do canal. Mas, gente, olha o que chegou aqui. Olha que beleza. Lançamento da segunda parte aí da editora Ubu. Olha só, a segunda parte do box das obras completas de Melanie Klein. Olha que lindo que tá essa edição. Aqui a gente tem 2 volumes. A Psicanálise de Crianças e a Narrativa da Análise de uma Criança. Eu tenho esse livro antigo aqui, ó. Vejam que eu só encontrei em sebo a Narrativa da Análise de uma Criança. Agora ele vem aqui nessa nova edição. Eu não vou me desfazer desse aqui não, porque eu amo essa cópia antiga. Eu acho que tem um valor sentimental para mim, não vou desfazer dela. Mas agora chega essa nova edição para fazer conjunto com essa aqui. Então, agora sim, obras completas de Melanie Klein aqui em casa para a gente poder estudar. Então, não sei se vocês curtem, mas se vocês gostam, vamos também colocar na pauta do canal leituras kleinianas. Então, essa é a primeira notícia de hoje, antes da gente começar a leitura. A outra notícia de hoje é um agradecimento aos novos membros apoiadores do canal. Já tínhamos aqui a Ivonilda, minha querida Ivonilda, minha ex-aluna, o Matheus, muito obrigado, a Letícia Priston, o Paulo Patuta, a Jéssica Godoy Hilário Scatolin, Débora Silva, Psi Aortista, a Aninha, que já é minha membro do canal, apoiadora do canal já há mais tempo, obrigado novamente, Aninha, Nicole Martins, a Mohana Nunes, a Marta Dias, a Carla Regina de Azeredo, a Vanessa Bergoncini, a Stephanie Miyamoto, a Ana Carolina, o B00, é o Bu, eu não sei o que é, B00, obrigado aí, não sei o seu nome, mas é o que aparece aqui para mim, a Isadora Fernandes Reis, a Vanessa Maciel, e o Silvestre Mac. Muito obrigado aos novos membros deste mês do canal.
que é graças a esse esforço que vocês fazem também de contribuir como membros desse canal, que eu posso gradativamente deixar de fazer outras atividades para me dedicar mais a usar meu tempo de trabalho para partilhar com vocês mais conteúdo aqui para o canal. A gente acha que pode agora entrar na leitura, na continuidade aqui dos nossos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Antes de eu começar, eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui. Vocês sabem que eu tenho feito uma leitura comparativa entre as obras clássicas da Imago, editora Imago. Essa minha edição aqui é capa dura, uma edição de 1969, já é uma tradução clássica, né? Da década de 70, portanto. E essa aqui é a edição publicada pela Companhia das Letras. É uma edição mais moderna, né? A tradução do Paulo César de Souza. E essa coleção eu tenho completa, como vocês podem ver aqui atrás no vídeo, né? Minha coleção completa. Já essa coleção eu não tenho completa, eu tenho adquirido assim volume por volume. À medida que eu vou estudando, assim, são muitos volumes, então eu estou adquirindo gradativamente. E um trabalho que eu tenho feito é o trabalho comparativo das traduções. Essa tradução aqui, como vocês sabem, ela é feita do original alemão para o inglês, e depois do inglês ele chega aqui em língua portuguesa para nós. Então isso, todos nós aqui sabemos que isso já tem algumas implicações, né? Tem alguns problemas de tradução que a gente precisa contornar durante a leitura. Já essa tradução é feita diretamente do alemão para o português. E elas têm características distintas. Eu peguei trechos da leitura que eu vinha comparando os 2 livros, fazendo algumas anotações, mas eu resolvi pegar trechos e colocar isso com a ajuda da inteligência artificial para a gente poder fazer uma comparação. E nesse ponto, assim, a inteligência artificial ela é muito benéfica para o nosso trabalho, porque ela libera para o professor muito tempo hábil, né? Tempo de análise, que aí o ChatGPT, por exemplo, já faz essa comparação e nos traz algo que depois a gente vai ler, logicamente, analisar e supervisionar essa inteligência artificial, mas trouxe coisas muito interessantes, assim, muito interessantes. Então, o que eu posso falar para vocês aqui nesse primeiro momento? Existem diferenças significativas de estilo, de tempos verbais, termos técnicos, existem diferenças significativas. Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo falando mais sobre isso, comentem aí, coloquem no campo dos comentários, porque eu também não sei se isso é relevante, né? Às vezes é uma curiosidade minha, mas vocês não estão interessados com isso, então não vou perder tempo gravando vídeo para uma coisa que não vai assim ajudar na sua curiosidade. Mas se isso é curiosidade de vocês, assim, entender as diferenças dessas traduções, escreve aí para mim no campo dos comentários para eu saber se é relevante. Se for relevante, eu gravo um vídeo falando assim de algumas constatações que eu pude fazer com o apoio da análise do ChatGPT, mas que também são as minhas impressões, né? Mas eu já posso dar não sei se é um spoiler, né? Eu não vou dizer o porquê, não vou justificar, mas essa tradução aqui parece até uma coisa meio intuitiva. Sempre teve o meu coração. E aí eu não sabia exatamente o porquê que isso aqui sempre tinha meu coração, mesmo sendo mais velha, um pouco mais desatualizada, digamos assim. Mas realmente tem algumas justificativas que provam por que eu gosto mais dessa edição. Então a leitura de hoje, eu venho fazendo, vocês sabem, até aqui com esse trabalho, mas hoje eu vou fazer uma leitura com esse trabalho aqui. Assim, vai mudar profundamente alguma coisa? Não vai mudar profundamente alguma coisa. Isso aqui são questões assim que fazendo um estudo a gente chega no mesmo ponto, mas essa tradução aqui tem meu coração e depois assim no outro vídeo eu posso dizer para vocês o porquê, né? Vamos entrar aqui na leitura e hoje eu vou até fazer diferente. Ao invés de eu vir assim já com aquela pauta muito explicativa, eu vou percorrer um pouco da leitura e vou fazendo as explicações com vocês durante essa leitura, esmiuçando os pontos do texto. Então vamos pegar os pontos do texto e vamos explodir esses pontos juntos. Então vamos lá na seção 2 sobre a sexualidade infantil, item 4, as manifestações
sexuais masturbatórias. E logo aqui, já no título, a gente encontra uma nota de rodapé aqui nessa edição, que está na página 90, que diz o seguinte. É a nota de rodapé 50. Ela diz assim: conforme a literatura sobre o onanismo, abundante, mas sem orientação quanto à perspectiva. Mas chamou atenção aqui o termo onanismo. Então, eu me dei uma curiosidade, eu falei, de onde que vem essa expressão? E aí a pesquisa trouxe o seguinte. O que é onanismo? Onanismo significa prática masturbatória. Mas qual que é a origem dessa expressão onanismo, né? E qual que é a relação dessa palavra onanismo com prática masturbatória, masturbação? Então, Onã, daí vem a palavra onanismo, Onã é um personagem bíblico do Antigo Testamento mencionado no livro do Gênesis. Onã foi o segundo filho de Judá. Portanto, ele foi um dos netos de Jacó. Então, lá no Antigo Testamento, pronuncia-se então Er, é o irmão mais velho de Onã. Teria sido executado por Deus por ter sido um homem mau. Então, o irmão de Onã, chamado por ser um homem mau, foi executado por Deus. Deixa a sua esposa, que se chama Tamar. Ela fica viúva e sem filhos. Judá, então, que é o pai de Onã, ordena que o seu filho, Onã, portanto, se case com Tamar, que é a viúva do seu falecido irmão, a cunhada dele, portanto, para que eles dois pudessem ter um filho e que a herança de pudesse ser passada legitimamente a este futuro filho, Onã. Este tipo de matrimônio era chamado no Antigo Testamento de levirato, que é uma das leis de Moisés. Entretanto, se Onã não tivesse nenhum herdeiro, a herança do irmão mais velho, passaria somente a ele, Onã, e não aos seus filhos, aqueles que ele teria com Tamar. Então, para não engravidar Tamar e ficar com a herança só para si, Onã despeja seu sêmen na terra antes de possuí-la, e assim ele não a engravida, conduta que aborreceu o Deus Jeová, que tira a vida de Onã. Então ele masturba-se para evitar a gravidez de Tamar e, portanto, não dividir a herança com seus futuros herdeiros. Ao masturbar-se, então, e desperdiçar o seu sêmen, Onã transgride a lei do levirato. Daí a noção, historicamente constituída, de transgressão ligada à masturbação na visão cristã, no Antigo Testamento, portanto. Se ela está situada no Antigo Testamento, não necessariamente cristã, judaico-cristã, talvez. A partir de bases históricas, a prática masturbatória adquiriu má conotação e, durante séculos, foi vista pela ciência como uma disfunção sexual. Então, daí constitui-se a base sobre a qual o cristianismo, as religiões judaico-cristãs condenam a prática sexual masturbatória. Bom, pelo menos classicamente falando, ortodoxamente falando. Não sei se isso hoje ainda é uma condenação explicitamente pregada nas igrejas. Mas aqui são as bases do onanismo,
Achei curioso essa parte, queria trazer para vocês. Então, vamos agora aqui à leitura dos textos. Eu vou deixar aqui as duas partes, porque quando a gente tem dúvida numa parte, a gente pode pegar um pouquinho da outra e ir fazendo esse cotejamento. Então, o texto começa assim: deve ser um grande alívio verificar que quando tivermos compreendido a natureza do instinto que surge apenas de uma das zonas erógenas, teremos bem pouco mais a aprender sobre a atividade sexual das crianças. A mais clara das distinções entre uma zona e outra diz respeito à natureza do expediente necessário para satisfazer o instinto. No caso da zona labial, ela consiste no sugar, e este tem de ser substituído por outras ações musculares, segundo a posição e a natureza das demais zonas. Então, o que Freud está querendo dizer com essa seção do texto, né? Logo assim, soa um pouco enigmático. Não sei se vocês têm essa impressão. Mas não é nada difícil que ele está dizendo aqui. Ele só está dizendo assim, que depois que se entende esse primeiro instinto, que seria o instinto de sucção, primeiro porque esse é primordial à vida, né? É primordial à manutenção da vida. Sem o reflexo de sucção, o instinto de sucção, a vida não pode se manter, pelo menos não pelas suas vias naturais, biológicas, né? Só através de cuidados médicos, etc e tal. Mas não ali no nível do seu funcionamento instintivo. Então, uma vez que se compreende o funcionamento do instinto oral e como que isso vai no sentido depois da pulsão, né, da gratificação sexual oral, fica mais fácil entender os demais funcionamentos pulsionais que vão depender só da atividade muscular de outras partes do corpo. Leia-se aqui, portanto, a etapa da fase anal, da fase fálica, com a descoberta dos genitais, etc. É isso que Freud está querendo dizer aqui nesse primeiro momento. Então ele vai começar aqui com o primeiro tópico. Ele vai dizer assim, atividade da zona anal. Eu deixei umas anotações aqui, não sei se eu vou recorrer a elas, mas eu vou deixar aqui, caso me escape alguma coisa, eu dou mais uma pescada aqui em algumas anotações que eu deixei, que foram ocorrendo uns insights. Então vamos lá, atividade da zona anal. Como a zona labial, a zona anal acha-se bem adaptada, por sua posição, a atuar como um meio através do qual a sexualidade pode ligar-se a outras funções somáticas. Então, existe ali na etapa anal algo do funcionamento instintivo que permite acoplar-se uma gratificação sexual que está ali análoga a essa necessidade instintiva. Mais especificamente aqui, o prazer de evacuação. É uma necessidade instintiva, mas torna-se ao mesmo tempo, de forma análoga, portanto, uma atividade prazerosa, uma atividade de gratificação erógena, que pode, conforme a teoria do desenvolvimento psicossexual infantil na psicanálise, estabelecer relações pulsionais, relações de gratificação pulsional. Lembrem-se que a teoria do desenvolvimento psicossexual infantil é uma teoria que está apoiada na ideia de que o que se passa no corpo, de forma análoga, constitui o que se passa, o que se constrói psicologicamente. E conforme a psique se estrutura gradativamente, isso também vai influenciar o funcionamento das atividades do nosso corpo. Então, corpo e mente estão intrinsecamente entrelaçados através do conceito de pulsão, embora nesse momento, nós estamos aqui em 1905, o conceito de pulsão ainda não tenha sido propriamente assim formulado, explicitamente conceituado por Freud. Isso só vai ser feito aproximadamente aí 10 anos depois, com o texto Os Instintos e as Suas Vicissitudes, né? Nessa tradução aqui.
Outras traduções têm a pulsão e os seus destinos, pulsão e os destinos da pulsão, mas é um texto já dos artigos lá de metapsicologia da década de 10. Então, quando a gente lê Freud, eu sempre falo isso para vocês, eu sempre falo isso para minha turma de sala de aula também, vocês têm que ler sempre pensando em que ano o trabalho está situado, né? E o que já foi formulado e o que não foi formulado ainda. Ok. Então vamos voltar aqui. Desculpa se eu faço uns desvios, mas é porque uma coisa associa com a outra e aí eu fico querendo trazer. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, deve-se presumir que a significação erógena desta parte do corpo é bastante grande desde o início. Aprendemos com certa surpresa, pela psicanálise das transmutações normalmente sofridas pelas excitações sexuais que surgem desta zona e da frequência com que ela retém considerável quantidade de suscetibilidade à excitação sexual através da vida. Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar. Vejam que na nota de rodapé, eu não sei se tem essa nota na edição nova, tem também. A nota de rodapé 51 na Companhia das Letras e na Imago tem a nota de rodapé que foi acrescentada em 1910. Bate aqui dizendo conforme, eu já tinha dito isso, Freud dizendo aqui, né? Conforme os meus trabalhos sobre o caráter e erotismo anal. Então ele está dizendo aqui justamente sobre isso, né? Hoje mesmo, na aula que eu dei para meus alunos de quarta-feira, como eu falei, como nós falamos de neurose obsessiva, eu falei muito sobre essa coisa do caráter obsessivo, né? Caráter obsessivo está muito ligado às fixações da fase anal. E aí, turma, falei para vocês sobre isso hoje, né? Então venham aqui vocês que vão estudar aí agora, né? Estamos estudando estruturas clínicas, né? Neurose, psicose, perversão, e estamos fazendo uma série de seminários agora sobre as neuroses. Então, quer entender neurose obsessiva, é pegar esses textos e, se quiser exemplos clínicos maravilhosos, não pode esquecer do caso do Homem dos Ratos, né? Que é um texto clássico, né? Um estudo de caso muito consistente. Então, vamos voltar aqui. Os distúrbios intestinais que são tão comuns na infância concorrem para que não faltem a esta zona excitações intensas. Os catarros intestinais na idade mais tenra tornam as crianças nervosas, como se diz. E nos casos de doença neurótica posterior, eles exercem uma influência determinante sobre os sintomas em que a neurose se expressa e põem à disposição desta toda a gama de distúrbios intestinais. Se tivermos em mente a significação erógena de escoadouro do canal intestinal que persiste, pelo menos em forma modificada, não ficaremos inclinados a zombar da influência das hemorroidas, a que a medicina antiga costumava emprestar tão grande importância para a explicação de estados neuróticos. Vamos traduzir isso aqui, então, numa forma mais didática. O que Freud diz aqui é que é muito comum que estados neuróticos possuam relações com metodismos e ritualismos e dificuldades com as atividades de evacuação. Perceba que, de alguma forma, o senso comum até sabe um pouco sobre isso quando diz que uma pessoa está nervosa e nós chamamos ela de enfesada, né? É uma pessoa enfesada, uma pessoa que está nervosa, carregada, tensa, confusa, agressiva. Uma pessoa que está enfesada. O que Freud está dizendo aqui, assim, de uma forma empírica, né, como ensaios, né, como afirmações assim meio descomprometidas, é uma coisa muito interessante que pessoas muito ritualísticas,
muito neuróticas, assim, ritualísticas com a sua vida, elas também tendem a ser muito ritualísticas no seu momento privado de fazer as suas necessidades. Enquanto que pessoas que são assim, soltas, essa expressão é engraçada, né? Pessoas soltas, sabem, pessoas assim que não têm muitas travas, não tem muitos problemas, não tem muitos sistemas, rituais, pessoas menos neurotizadas, né? Pessoas mais soltas, mais livres, mais espontâneas, elas também tendem a ser assim um pouco mais despojadas no seu comportamento privado das suas necessidades especiais. Necessidades especiais que eu estou me referindo aqui no sentido de necessidades íntimas, né, de evacuação, etc. Fica claro isso para vocês? Faz algum sentido, não faz? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. As crianças que utilizam a suscetibilidade à excitação erógena da zona anal se traem retendo as fezes, até que seu acúmulo provoca violentas contrações musculares e, ao passarem pelo ânus, são capazes de produzir grande excitação da membrana mucosa. Isso deve, sem dúvida, causar sensações não só de dor, como de grande prazer. Gente, isso aqui é um trecho muito importante. A criança, na fase anal, atravessa duas subfases. A primeira delas é chamada de fase anal expulsiva, que é aquela em que o prazer está concentrado, sobretudo, na expulsão das fezes. Não há o processo de retenção, de acúmulo. Há, primeiramente, a expulsão, o alívio e a descarga. Porém, na medida em que o corpo do bebê, da criança, adquire maior controle neuromuscular na mucosa anal, e isso vem naturalmente com o desenvolvimento do corpo, a gente já está falando aí de uma criança que tem maior autonomia neuromuscular, vou chutar aqui 2 anos de idade, é uma criança com 2, 2,5, vamos considerar uma média aí, não vamos considerar uma data cronológica, mas uma média do período. É uma criança que já tem capacidade neuromuscular de reter o bolo fecal, reter as fezes. Ao retê-las, o acúmulo produzido chega a um limite que torna-se dali em diante impossível retê-las. Seria assim aquele momento em que a gente diz que a biologia vence a mente, né? Assim, a pessoa tem uma prisão de ventre, mas em algum momento ali a natureza passa por cima e você vai ter uma dor de barriga, você vai ter alguma coisa que aquilo ali vai ter que sair de qualquer jeito. Então, seria mais ou menos isso, assim, até aquele momento que é o limite. E a saída vai produzir uma maior excitação da mucosa anal pelo bolo fecal consistente, mas porém isso vem carregado ao mesmo tempo da dor. A dor pela passagem excessiva das fezes, né? A passagem acumulativa e excessiva das fezes. Então, a gente está falando de prazer e dor ao mesmo tempo. De que a gente está falando, pessoal? De que relações a gente está falando que na vida adulta a gente pode vir a estabelecer com coisas que nos trazem prazer e dor simultaneamente, né? Olha a quantidade de fenômenos clínicos na vida adulta que são caracterizados pela ambivalência. Ambivalência, então, tem relações com esses processos de desenvolvimento. Processos que implicam sofrimento e prazer concomitantes na mesma atividade. Isso aqui depois vai para os relacionamentos.
relacionamentos que a gente é capaz de pactuar, que nos fazem ir do céu ao inferno, sendo que isso não é aquilo que precisaria ser, não é verdade? É claro que relacionamentos têm momentos tristes, têm momentos bons, mas a gente está falando aqui de ambivalências marcantes. Por exemplo, pensem vocês aí numa patologia clínica, uma psicopatologia caracterizada por relações ambivalentes. O transtorno da personalidade borderline é marcado por essas ambivalências. Oscilações entre idealização e profunda depreciação do mesmo objeto. Então, isso aqui serve para a gente pensar muita coisa, né? É bastante interessante isso aqui. Vamos voltar aqui, vamos seguir mais um pouquinho. Eita, que tem muita coisa para falar e eu tô aqui me estendendo pra caramba. Mas vamos lá, é que é tanta coisa, não dá para passar batido, né? Vocês entendem. Então vamos voltar aqui. Um dos sinais mais claros de excentricidade ou nervosismo subsequente pode ser visto quando um bebê obstinadamente se recusa a evacuar quando é colocado no urinol. Tinha aquele assento, né, de criancinhas para adaptar ele com o vaso ali, né, o pinico, talvez, né? Acho que ninguém usa pinico mais, mas vamos pensar aquele adaptadorzinho do vaso adulto. Então diz aqui, né, quando ele se recusa a evacuar quando é colocado no urinol, isto é, quando a ama, quer dizer, a cuidadora, né, quer que ele evacue. E adia aquela função até que ele próprio se resolva a exercê-la. Então tem aí um protesto, tem uma rebeldia, uma renúncia, né, que se expressa pela atividade de evacuação. Então aqui ele diz, ele naturalmente não se importa em sujar a cama. Fica só ansioso para não perder o prazer subsidiário à defecação. Os educadores, mais uma vez, estão certos quando descrevem as crianças que retêm o processo como travessas, né? Ele diz aqui na expressão, né? Travessas. Deixa eu até ver qual é a palavra que usa aqui na última tradução. Ele diz aqui, ó, mais uma vez os educadores acertam quando chamam de malcriados os pequenos que suspendem tais afazeres. Gente, vocês sabem o que significa isso aqui? São travessas, mas nem sempre é assim, tá? Podem ser no sentido de compensação de um excelente comportamento que essas crianças podem ter. Essa desobediência fecal, não sei se existe essa expressão, mas vocês entendem o contexto que eu estou usando, né? Essa desobediência fecal pode ser uma forma inconsciente de protesto e de renúncia. Então, crianças que são dóceis demais, obedientes demais, absorvem demais e não expressam, não põem para fora, olha só isso. Elas não põem para fora o seu afeto negativo, a sua discordância, a sua raiva. São aquelas crianças, então, vistas como aqueles anjinhos perfeitos, mas que podem, na sua atividade excretória, expressar inconscientemente a sua renúncia contra o meio no qual elas precisam pactuar e obedecer. Isso não dá uma leitura interessante a partir do que a gente está vendo aqui? Então vamos seguir mais um pouquinho. De presente, eles passam mais tarde a adquirir o significado de bebê. Ai, perdão, eu pulei um pedaço aqui. Vou voltar. Vou começar o parágrafo de novo. Eu dei uma atravessada aqui, mas vou voltar lá em cima. Bom, diz assim, ó. Os conteúdos dos intestinos que atuam como uma massa estimulante sobre uma parte sexualmente sensível da membrana da mucosa
se comportam como precursores de outro órgão que se destina a entrar em ação após a fase da infância. Mas eles têm outros importantes significados para o infante. São claramente tratados como parte do corpo do bebê. Ele está se referindo aqui às fezes. Então, são claramente tratados como parte do corpo do bebê. E representam seu primeiro presente. Produzindo-os, ele pode expressar sua concordância ativa com o ambiente que o rodeia. E retendo-os, ele está expressando a sua desobediência. Gente, olha aqui que interessante. Então, do ponto de vista da psique infantil, claro, né? O adulto tem uma concepção diferente, naturalmente, em relação às suas próprias fezes, como um excremento, né? Naturalmente, não vou entrar nesse assunto, isso é óbvio. Mas do ponto de vista da fantasia infantil, as fezes são uma extensão do corpo do bebê. Elas são parte do corpo do bebê, do ponto de vista da psique desse bebê. É muito comum, por exemplo, que as crianças ofereçam as fezes, né? Que elas, quando flagradas, às vezes podem brincar, tocá-las, demonstrar curiosidade, porque elas percebem o bolo fecal como algo que saiu de dentro delas. Então, a atividade de evacuação sinaliza um presente e uma concordância. Olha, estou te dando, né? Estou te presenteando. Enquanto que o reter representaria uma renúncia, uma desobediência, uma discordância em relação ao dar, né? Então, não é meu, não quero te dar, vou reter, né? Então, vejam esses movimentos pulsionais como movimentos que estão análogos ao funcionamento intestinal das crianças. Vamos seguir aqui. De presente, então do bolo fecal, né? De presente, elas passam mais tarde a adquirir o significado de bebê, pois os bebês, segundo uma das teorias sexuais das crianças, se conseguem pelo comer e nascem pelos intestinos. Eu acho que essa parte aqui foi mais ali no sentido especulativo. Talvez ali alguma coisa cultural do período. Eu acho que para nossa leitura faz mais sentido esses outros trechos que eu pontuei aqui. Vamos seguir. A retenção da massa fecal, que é assim realizada intencionalmente pela criança, não sei se é sempre intencionalmente, tá? Não sei se é sempre intencionalmente. Muitas vezes a criança simplesmente não consegue, de fato, assim, sentir a necessidade, né? Se é intencionalmente aqui, é uma coisa sutil, né? Não sei se é tão deliberadamente assim em alguns casos, tá? Em alguns outros, sim. Intencionalmente, isso acontece quando você vê a criança atrás da porta, atrás do sofá, e ela tá ali meio que curtindo, né? Ela tá ali meio que curtindo aquele ritual de segurar as fezes, né? Ela tá vermelha, ela tá curtindo. E às vezes quando essa criança é flagrada, né, naquele momento íntimo dela, ela demonstra um certo nervosismo, como se você tivesse cortado um clímax dela, né? Mas ela tá ali vermelha, parece que ela tá tendo um prazer ali de reter as fezes, controlar, reter, até que depois ela evacue. Então aí seria intencional, como o texto diz aqui. Mas em casos assim de encoprese, depois vocês pesquisem aí, encoprese, né? Que é esse reter patológico, a dificuldade da evacuação, né? Não sei se é tão intencional assim, mas vamos voltar aqui. Então, a retenção da massa fecal, que é assim realizada intencionalmente pela criança, a fim de servir, por assim dizer, como um estímulo masturbatório sobre a zona anal, ou ser empregado em sua relação com as pessoas que cuidam dela, é também uma das raízes da constipação, que é tão comum entre os neuropatas. Neuropatas aqui acho que é uma expressão que diz respeito assim, àqueles doentes dos nervos, né? Aquelas pessoas assim com um nível de neuroticismo, de questões nervosas, né?
e que podem sofrer muito de constipação. Além do mais, toda a importância da zona anal se reflete no fato de que se encontram poucos neuróticos sem suas práticas escatológicas especiais, cerimoniais e similares que mantêm cuidadosamente em segredo. Tem uma grande nota de rodapé aqui que eu não vou entrar nesse detalhe agora, que eu já me estendi demais. Mas é aquilo que eu falei para vocês no começo, né? O neurótico que é pautado por essas questões tem lá sim seus rituais, e agora com o tempo dos smartphones as pessoas podem levar horas dentro do banheiro, né? Ficam lá dentro vendo redes sociais, ficam ali dentro mandando mensagem pro WhatsApp, né? Imagina com quanta gente você já conversou e a pessoa podia estar lá, né, naquele ritual e você não sabe, né? Ainda bem que você não sabe. Mas vocês percebem assim que existe uma relação entre esse neuroticismo e esses rituais privados que se dão ali no campo do toalete, né? Acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então isso é a masturbação, né? Isso aqui é a masturbação, é a manifestação sexual masturbatória ligada à atividade da zona anal. Esse é o processo, né? O reter, o expulsar, as relações de prazer ligadas a isso, e também como que isso depois pauta a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Aquilo que a gente dá para o mundo, aquilo que a gente guarda do mundo, aquilo que a gente sente que pode oferecer ao mundo simbolicamente, aquilo que a gente não tem segurança de mostrar para o mundo, porque o mundo é hostil àquilo que nós temos guardado dentro de nós. Abrir-se, falar o que pensa, dar opinião, né? Criar e mostrar a criação, tudo isso está ligado a esses processos aqui. Então, para finalizar esse tópico, a excitação masturbatória efetiva da zona anal por meio do dedo, provocada por uma sensação de comichão, determinada centralmente ou mantida perifericamente, não é de forma alguma rara entre as crianças maiores. O que ele está dizendo aqui é que essa excitação masturbatória pode ser tal que crianças um pouco maiores podem desenvolver algum tipo de coceira anal, centralmente ou perifericamente na região do ânus, que seria uma espécie de masturbação anal. Então, a depender, né, do que se estabelece como fixações prazerosas nessa etapa, seria possível também observar esse comportamento em crianças maiores ou talvez até em adultos. Vejam, para falar a verdade, a minha intenção era ir até o fim dessa etapa, mas caramba, já foram 45 minutos de vídeo até agora e eu só falei da zona anal. Então, para a gente ter um funcionamento didático, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou retomar aqui com a atividade das zonas genitais. Mas eu não sei também se esse modo de funcionamento aqui é bom, né? Porque eu fui pegando aqui leitura, tópico por tópico, fica mais lento, né? Então eu queria ouvir de vocês se funciona assim. Porque também se não tiver bom, não faz sentido, né? Eu particularmente gosto assim, de esmiuçar a leitura como um grupo de estudo, né? Parece um funcionamento de um grupo de estudo, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Então escrevam aí nos comentários sugestões, né? Eu também tenho que fazer um compromisso comigo mesmo, né? Acho que tudo que eu tô falando aqui hoje para vocês nessa aula diz muito respeito a isso também que eu tô retendo, sabe? Que eu preciso ser mais solto, né? Aqui com vocês. Eu acho que eu fico muito receoso se o que eu vou ensinar para vocês pode ser, sei lá, pode ser mal interpretado, eu posso ser criticado por vocês, mas faz parte, né? Então eu também estou num funcionamento meu aqui como professor, né? Por isso peço desculpas, né? Às vezes vocês me pedem, professor, cadê as leituras? Eu vou fazer, mas eu não faço, porque tem algo assim também de renúncia, né? De receio, e eu estou tentando quebrar essa barreira em mim, né? Por isso que eu queria pedir desculpas aí a vocês, até os meus apoiadores aí, os membros do canal, né? Peço desculpas se vocês estão ajudando o canal e eu talvez não esteja dando assim a frequência de conteúdo que vale a pena para vocês, né, serem membros do canal. Mas eu queria
expor isso para vocês, que às vezes pode ser uma coisa pessoal minha que eu estou tentando trabalhar, que é de que quando eu dou aula para meus alunos em sala de aula, eu não tenho muita vergonha de falar para eles, porque a gente tem uma relação direta, né? Eu vejo meus alunos de sala, eles me veem, me perguntam no intervalo, eles conversam comigo antes, depois da aula. Estamos ali, um de frente pro outro, mas assim, no YouTube é diferente, né? A gente tá aqui falando coisa, mas eu não sei como é que vocês estão interpretando o que eu tô falando, né? Então isso cria uma barreira que eu tô tentando aos poucos, assim, trabalhar comigo mesmo, de eu ser mais espontâneo com vocês. Sofrer críticas faz parte do trabalho, né? Para que eu possa estar mais frequentemente com vocês e compartilhando mais com vocês, que para mim é um prazer poder compartilhar e revisar esses textos com vocês, tá bom? Hoje eu tô falante demais. Então por hoje é isso. Estou muito feliz aqui com a chegada dos meus volumes da Melanie Klein. Agora para ler isso aqui tudo, hein? Maria, agora tem essa. Comprar também e não ler também não adianta, né? Agora tem que ler. Mas nós vamos ler. E se você curtiu a aula, coloca aí uma curtida, porque ajuda o algoritmo aí do YouTube. Manda para alguém que está estudando psicanálise essa aula. Faz um comentário com as suas dúvidas aí, que isso ajuda. E se você gosta do conteúdo desse canal e quer me ajudar a vencer essas minhas barreiras, né, e me tornar um professor mais próximo aqui de vocês, considera tornar-se um membro do canal, porque aí você me mostra assim que eu posso cada vez mais abrir mão de outros compromissos para estar mais aqui com vocês e poder produzir mais conteúdo para vocês. É isso, por hoje é só. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.